Oi, gente, tudo bem com vocês? Já aconteceu contigo de tu se arrepender de ter ficado acordado até mais tarde? Ou comprou alguma coisa mais cara e que agora tá largada num canto e toda vez que tu vê ela é como se jogassem na tua cara que tu tomou uma decisão ruim? Ou ainda, do nada, no meio da madrugada, o teu cérebro decide que é o momento perfeito para tu lembrar de uma situação que aconteceu com o teu amigo ou com a tua amiga e que tu começa a pensar em coisas que tu poderia ter dito naquela situação ou começa a reviver aquela situação como se fosse um looping. Isso já aconteceu muitas vezes comigo e hoje a gente vai resolver isso. Eu vou te mostrar como fazer para não deixar o arrependimento controlar a tua vida, ou ainda como fazer para seguir em frente e aprender com isso. O arrependimento, ele não é um sentimento aleatório. Não, 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 não. O teu cérebro ele foi programado para pensar e focar nos erros. Isso se chama viés da negatividade. Sabe aquele dia que estava indo tudo bem, tudo tranquilo, calma, mil maravilhas, e de repente, pá, o teu cérebro pensa numa situação que aconteceu dias atrás, semanas atrás, que foi constrangedora para ti. Isso não acontece por acaso. O teu cérebro ele foi programado para lembrar de situações ruins, lembrar de situações que aconteceram algum erro, porque isso poderia salvar a tua vida, literalmente. Lá no passado, no tempo das cavernas, esquecer de um erro poderia fazer você ser comido por um predador. Mas hoje, o máximo que pode acontecer contigo é tu se sentir um idiota por lembrar de alguma situação, de algum comentário que tu fez em alguma reunião com os teus colegas, ou por ter respondido muito obrigada para você também para o garçom quando ele te desejou uma boa janta. A boa notícia é que isso não precisa controlar a tua vida. O que que acontece? O teu cérebro, além de lembrar dos erros e focar nesses momentos em que tu erra, para lembrar dessas situações, ele exagera muito elas. Lembra daquela reunião que talvez tu gaguejou um pouquinho em algumas partes? Pois é, ninguém lembra disso. As pessoas, elas estão mais ocupadas em pensar nas inseguranças delas, no que está acontecendo na vida delas, do que se preocupar com o que está acontecendo contigo. No fim do dia, a tua vida ela não é sua se você sempre fica preocupado com o que os outros pensam. E o pior é que a gente tem a ilusão de que a gente poderia ter feito tudo de forma perfeita. Mas a verdade é que a gente tomou aquela decisão, naquela situação, com as informações que a gente tinha naquele momento. O você de agora, ele tem mais informações. Então é claro que tu vai conseguir tomar decisões mais inteligentes a partir de agora. Esse olhar para o passado, para as decisões que tu tomou lá, isso não faz sentido nenhum. Tu não pode se julgar com o poder ou a vantagem, desculpa, a vantagem da retrospectiva. Tu concorda com isso? E agora que a gente entendeu como que o arrependimento funciona, vamos falar sobre como superar e transformar ele em algo positivo. O primeiro passo é a gente transformar esse arrependimento num aprendizado. Então, a próxima vez que tu se arrepender de algo, tenta ver ele como um professor teu. Por exemplo, se tu comprou alguma coisa que foi mais cara e que hoje tu não usa, a próxima vez que tu for comprar algo, pensa melhor e vê se tu vai gastar isso com algo que realmente tu vai usar e que vai ser útil para ti. Esse conhecimento que a gente vai adquirindo quando a gente faz algo por impulso, automaticamente ele vai gerando um autoconhecimento para nós. Se, por exemplo, tu teve alguma situação que tu foi grosseiro com teu amigo ou tua amiga, na próxima vez tenta respirar, pausar antes de reagir.
Cada erro é uma chance da gente se aprimorar. Em vez de tu ficar se culpando, pergunta para ti mesmo: o que que isso pode me ensinar? Ou o que que eu aprendi sobre mim mesmo depois disso? O segundo passo é deixar os momentos desconfortáveis ou de constrangimento passarem. Pode confiar em mim. Ninguém está tão obcecado pelos erros que tu cometeu da mesma forma com que tu tá. Tem até um fenômeno psicológico que é de um efeito do holofote. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas o que ele fala é que às vezes a gente se enxerga como se tivesse todo mundo observando o que a gente está fazendo e que a gente então está nesse holofote onde todos os olhares, enfim, a atenção está voltada para nós, mas as pessoas não estão tão assim concentradas no que a gente está fazendo, tá? Então fica aquele efeito sobre nós com que estão todos me cuidando, só que não. Tu até pode pensar que tá todo mundo lembrando daquele tombo que tu fez na rua em algum momento da tua vida, ou daquela besteira que tu falou numa reunião com os teus colegas. Mas a verdade é que tá todo mundo focado nas suas próprias vidas. Quando um momento constrangedor ou uma situação desconfortável vier, tenta dar risada disso, ou conta para uma amiga, um amigo, e segue em frente. Quando tu mesmo conseguir rir daquele erro que tu cometeu, isso perde esse peso que tem sobre ti. Esses passos que eu tô passando aqui para ti, eles vão te ajudar demais. Eu sei disso. Então já deixa aqui embaixo nos comentários qual arrependimento bobo que tu já teve ou que tu faz, que tu finalmente vai deixar para trás. E agora, bora para o terceiro passo, que é lembrar de que não dá para mudar o passado. Ficar remoendo não muda nada. O que tu pode mudar é a tua próxima escolha. Imagina que tu perdeu horas se lamentando por uma oportunidade que tu perdeu. Essas horas, elas poderiam ter sido utilizadas para criar novas oportunidades. Um arrependimento, ele é um lembrete para ti do que tu pode estar fazendo diferente a partir de agora, nesse momento e para o teu futuro. A energia que tu gasta para ficar se culpando e se martirizando e relembrando todas as decisões que tu já tomou no passado é a mesma energia que tu poderia estar usando para melhorar a tua vida e criar novas oportunidades. Isso já passou pela tua cabeça? E o quarto passo é parar de superanalisar tudo que tu tem pela frente. Quem pensa demais tende a se arrepender mais também. E quem faz escolhas e segue em frente tende a ser mais feliz. Então para de ficar pensando no e se eu tivesse feito isso diferente? E se eu tivesse falado isso diferente? E começa a pensar, o que eu posso fazer a partir de agora para melhorar? Caso tu acorde de madrugada e comece a pensar em situações que vão acontecer ao longo da tua semana ou que já aconteceram nos últimos dias, experimenta pensar o seguinte aí. Isso que está acontecendo, o que eu estou pensando, é algo que eu posso mudar nesse momento? Ou ainda, essa situação tem algo que eu posso decidir agora e que vai mudar o que eu vou fazer? Se não tem nada para mudar, se não tem nada para tu decidir, e tu vai refletir que com certeza não vai ser durante a tua madrugada que tu vai conseguir fazer uma dessas duas coisas, abandona isso, porque não vai te levar a lugar nenhum. Errar é humano. Todo mundo, em algum dia, em algum momento, vai cometer algum erro. Mas ficar se punindo, se culpando, ruminando por aquele erro é opcional. Aprenda, evolua, siga em frente. O arrependimento ele só tem valor quando a gente aprende com aquela situação que a gente passou.
Então, se tu passou por uma situação, um momento constrangedor ou desconfortável, que tu não conseguiu pensar ou tirar nenhum aprendizado daquilo, esquece, isso não vai servir de nada para ti. E sendo bem sincera aqui contigo, tudo isso que eu tô passando aqui para ti, todos esses passos, isso também está me ajudando e faz com que eu melhore no meu dia a dia. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu acordei de madrugada pensando numa coisa idiota que eu fiz e que eu perdi o sono por causa disso. Então eu tô nesse processo de melhoria e é por isso mesmo que eu decidi gravar esse vídeo, para que no futuro, caso eu ainda precise, eu possa voltar aqui e reassistir todos esses passos e essas estratégias que eu tô passando. E para ti que chegou até aqui, eu vou te falar o pulo do gato. Se tu seguir o que eu vou te dizer aqui, tenho certeza que vai fazer seguir para frente sem nenhum arrependimento. Quando a gente quer esquecer alguma situação constrangedora ou desconfortável, ou aprender com ela, a melhor estratégia que a gente pode utilizar para isso é a gente escrever sobre essa situação. Quando tu coloca os teus pensamentos num papel ou mesmo num aplicativo, mas algo que tu possa colocar para fora de verdade, isso que tu sentiu, isso que tu passou, é como se tu estivesse olhando aquela situação de fora e não mais preso nela, naquele looping de estar vivendo. Tu consegue estar te colocando como uma pessoa que está observando de fora aquela situação. Aos poucos, conforme tu vai escrevendo sobre isso. Lembra do passo 2, quando eu falei que desabafar com um amigo, uma amiga, sobre aquela situação para seguir em frente? Se tu não tiver afim ou não conseguir falar com eles, escrever sobre essa situação vai substituir isso. E isso nos ajuda a perceber como aqueles momentos desconfortáveis, constrangedores que a gente passa, podem parecer gigantes na nossa cabeça, nos colocando no centro do universo. Na verdade, são bem menores, bem menos importantes do que a gente está imaginando. E se tu quer saber mais como o journaling ou a escrita no diário pode te ajudar a lidar com esses arrependimentos ou organizar os teus pensamentos, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui do lado que eu falo mais sobre isso. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!